Livro Quem tem ouvidos, ouça. Lições de Pérgamo e Tiatira em Apocalipse. Pedro Dong, capítulo 2. Tema desta semana: a espada da minha boca. Meta de hoje: leitura das páginas 28 a 30. A espada que sai da boca do Senhor. Veja, querido leitor, que mesmo com a igreja tão degradada na época de Pérgamo, o Senhor ainda usou alguns, como Atanásio e Alexandre, para preservar a profissão da fé que nós abraçamos hoje e que foi definida no Concílio de Nicéia. Isso nos remete ao versículo a seguir: portanto, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Apocalipse 2,16. Essa espada mencionada aqui refere-se à palavra de Deus, o que é muito significativo, pois toda a decadência da igreja aconteceu pela infidelidade à palavra. Outro trecho dos escritos de André Müller diz: a palavra de Deus claramente havia perdido seu lugar na Assembleia de seus santos. Ela já era a autoridade suprema nas coisas divinas, mas o Senhor Jesus fez questão de mostrar que ela não perdera seu poder, nem o lugar, nem a autoridade em suas mãos. 2011, página 232. Para vencer a degradação, a igreja em Pérgamo tinha de voltar-se totalmente à palavra de Deus. Que princípio maravilhoso! No livro de Apocalipse, encontramos mais uma menção à espada que sai da boca do Senhor. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Apocalipse, capítulo 19, versículos 13 e 15. A mesma palavra que alimenta e dá direção à igreja será usada para julgar as nações. O Senhor também usa sua palavra para julgar a igreja hoje, a fim de eliminar nossas impurezas e nos santificar. 1 Pedro 4,17. O versículo seguinte prossegue: tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Apocalipse 19,16. Isso porque a igreja que se havia associado ao príncipe deste mundo precisava arrepender-se de sua falta de fidelidade absoluta a Cristo, uma vez que deixou de lado a autoridade, o senhorio de Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amado leitor, a arma para vencer a situação degradante de Pérgamo é a palavra de Deus, que é parte da armadura divina. A fim de vencer a guerra contra o inimigo e ficar firmes contra as ciladas do diabo, é preciso revestir-nos de toda a armadura de Deus. Efésios 6,11. A igreja precisa revestir-se dessa armadura para lutar contra as ciladas que o inimigo arma para fazê-la tropeçar. Vejamos outros detalhes dessa armadura, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios capítulo 6, versículos do 12 ao 13 e o 17. Nessa luta, a palavra de Deus é nossa principal arma. Por isso, no final de cada carta às 7 igrejas de Apocalipse, sempre há a frase: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas o que o Espírito diz às igrejas? A palavra profética é o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito a todo tempo está falando com a igreja. Por isso devemos dar total atenção ao que ele está dizendo. Os crentes de Tessalônica, uma igreja gerada e suprida durante o ministério de Paulo, receberam as palavras do apóstolo como de fato era a palavra de Deus, a qual operou eficazmente neles. 1 Tessalonicenses 2,13. Hoje o princípio é o mesmo. Se quisermos ser salvos de qualquer degradação e de qualquer armadilha de Satanás,
Precisamos receber com fé e simplicidade a palavra que o Espírito diz às igrejas, a palavra profética, pois ela é que faz a obra de Deus. Segundo o apóstolo Pedro, a palavra profética é como uma candeia que brilha numa noite escura e nos dá direção até que venha a clarear e nasça a estrela da manhã. 2 Pedro 1,19. Dessa forma, se seguirmos a palavra profética, faremos a vontade de Deus se cumprir e receberemos o Senhor em sua vinda sem receio algum.